Vamos lá então, essa aqui é uma aula complementar sobre o curso de Notebook LM do Google. Tem algumas aulas anteriores aqui, aqui eu não vou explicar muito a questão de utilização de ferramenta, layout e etc. A gente vai direto em três novidades da plataforma, tá? Assim como se vierem outras novidades pertinentes ou se alguma coisa mudar drasticamente no layout do Notebook LM ainda no ano de 2025, eu vou estar gravando materiais novos e se for o caso eu refaço as aulas anteriores, tá? Então vamos lá, direto ao ponto, eu vou ficar pequenininho aqui na tela. Aqui o vídeo é raiz, então não tem vinheta, não tem nada. E bora pra cima. Belezinha, fiquei pequenininho aqui. Então vamos lá no Notebook LM do Google. O que tem de novo pra gente aqui, tá? Primeira coisa é o seguinte, o íconezinho mudou, tá? Mas é insignificante. O layout da ferramenta continua o mesmo, tá? O nosso painel aqui de interface. Eu estou pegando aqui um notebook que eu já tinha, que foi onde eu estava estudando a questão da família 4.1 do ChatGPT, que vem com aquela premissa de melhora no desempenho de desenvolvimento de código e etc. Tá? Então aqui eu já peguei para a gente já ter um contexto, já ter uma coisa mais ou menos pronta. Primeiro aspecto que a gente vai falar que não tinha antes é esse botão de descobrir fontes, tá? Então basicamente eu posso clicar aqui em descobrir. O sistema vai perguntar qual é o meu interesse. Eu posso aqui utilizar alguma estratégia, se você quiser, de Markdown, ou eu posso utilizar aqui palavras-chave em conjunto, 2, 3, 4, 5. O interessante é você testar para ver o que mais vai adaptar. Tá? A maioria das coisas falando sobre inteligência artificial, eu aprendi foi assim, foi testando, eu vou pensando as coisas, eu vou fazendo associação de informações e aí eu vou colocando em jogo, eu vou vendo os resultados que eu obtenho. Tá? Eu tenho uma documentação que é minha, e aí, quando eu vejo que alguma coisa dá muito certo, eu vou computando lá para eu não correr o risco de esquecer. E, eventualmente, eu posso, inclusive, pegar essas anotações minhas, voltar para a AI e perguntar para ela por qual ângulo eu não pensei, o que ainda dá para melhorar dentro da infraestrutura que eu tenho de desenvolvimento, de prompts, etc. Tá? Mas isso é uma outra história. Então, aqui, basicamente, o sistema vai utilizar o motor de busca do Google para que, de acordo com o seu input aqui, ele forneça para você ideias, potenciais conteúdos, justamente para compor a sua parte de fontes, tá? Então, como a gente está falando aqui sobre a nova família 4.1 do ChatGPT, eu posso colocar aqui, por exemplo, GPT 4.1 Use Cases, ou né, casos de utilização do GPT 4.1. Eu posso verificar aqui, ó, por exemplo, comparações do ChatGPT. Posso colocar o hífen aqui, eu não tinha colocado antes, 4.1 com o Cloud Sonnet 3.7, por exemplo, que é um outro modelo excelente de desenvolvimento de código, tá? E aí eu poderia colocar aqui outras coisas, enfim, eu não vou estender aqui para a gente poder ficar um vídeo curtinho, tá? A gente vem aqui em enviar, e aí o sistema vai buscar fontes potenciais para a gente poder estar agregando, tá? Como referência para o nosso notebook. E aqui a gente tem link de saída, né? Tem outras opções. Aqui ele me deu conteúdos em inglês, ó, belezinha. Aqui ele me deu conteúdo em português. Aqui ele me deu um vídeo do YouTube. Deixa eu ver se ele me disponibilizou. Tá. Então aqui basicamente nós tivemos um vídeo do YouTube disponível, tá? Que o sistema achou interessante. E aqui links de redirecionamento. Obviamente eu posso clicar para ver o conteúdo do ícone do link, né? Na íntegra, tá? E checar a fonte, enfim, dar uma olhada na página para ver se faz sentido para mim ou não. Isso, tá? Às vezes, o que acontece? Não rolou isso aqui, mas às vezes o sistema também disponibiliza para a gente PDFs, tá? Então a gente vai verificar que de acordo com a mídia que o sistema está orientando, né, sugerindo, a gente pode ter esses ícones na lateral aqui, são ícones diferentes, tá joia? Então aqui dá pra gente ver que o único ícone que está diferente é o íconezinho do YouTube. Eu posso clicar aqui, ir lá no canal do YouTube, ver que canal que vídeo que é, e assim sucessivamente. Belezinha? Então é isso, não tem muito segredo aqui, tá? Eu, Felipe, particularmente, eu não curti muito esse descobrir fontes, porque eu não gostei das referências que eu tive nas vezes que eu utilizei essa ferramenta na prática, tá? Eu sempre oriento, eu sempre falo aqui no canal, eu falo em consultoria, eu sou muito vida real, eu sou muito implementação prática, né? Eu quero ver resultado, eu quero ver implementação. Então eu não curti, tá? Essas fontes que estão aqui, por exemplo, ó, dá para você até notar que tem um Grok aqui, tem um Gemini 2.5 Pro. Esse aqui provavelmente foi um Deep Research que eu utilizei no próprio ChatGPT para buscar informação sobre o modelo 4.1, tá?
A Deep Research utilizando o modelo O3, né, ou O3, do jeito que você achar melhor chamar. Então, geralmente eu utilizo ferramentas de pesquisa e integro elas aqui no notebook LM para servir de fonte de dados, tá? Se você achar interessante, eu posso falar mais sobre como eu utilizo o Deep Research com o Gemini, né, agora com a versão 2.5 Pro, como eu utilizo o Deep Research com o próprio O3, né, dentro do sistema da OpenAI lá do ChatGPT. Eu utilizo também o Deep Research com o Grok, eu utilizo também o Deep Research com a Perplexity na versão profissional. Então, se você achar interessante, deixa aí nos comentários que eu trago um conteúdo pra gente sobre isso, belezinha? Então, essa é a primeira feature que eu queria falar contigo. A segunda feature é essa feature de mapa mental. Isso aqui também não tinha no nosso conteúdo até então. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que programar, não tem prompt aí, não tem nenhum tipo de ajuste fino sobre a construção do mapa mental. É simplesmente clicar e de acordo com o conteúdo, com as referências, ele vai plotar um mapa mental pra gente, tá? Então a gente clica aqui, ó. Ele mesmo já tem uma janelazinha de interface. Eu tentei o clique com o direito, mas é o clique com o mouse, né? Com o botão esquerdo mesmo. Eu consigo fazer a navegação aqui. Tem os tópicos, tá? E aí a gente pode estar utilizando essas referências, subtópicos dentro de subtópicos. Então vai depender da complexidade do conteúdo, do material que você inseriu como fontes, belezinha? Ele cria esse mapa mental pra gente. Aqui dentro da interface do mapa mental, tá? Pelo que eu vi, também não tem muito o que fazer não. Você pode fazer uma avaliação aqui do produto, né, do que o sistema provê, do que o sistema disponibilizou como mapa mental. A gente pode baixar o arquivo, tá? Esse download do arquivo, acho que não tem nenhuma opção de selecionar um tipo específico de arquivo para download. Se eu não me engano, quando a gente clicar aqui, ele vai baixar uma imagem, tá? E eu acredito fortemente que essa imagem ela vai ser retirada como um print da tela. Então, se eu clicar aqui em baixar, por exemplo, ele vai me mostrar exatamente essa imagem. Ele não abre automaticamente todos os outros tópicos. Pelo menos foi assim a última vez que eu testei. Mas vamos lá, vamos na prática, vamos ver o que rola. Então, já baixou a imagem. Eu vou clicar aqui para abrir no meu computador para ver se é exatamente da forma com que eu falei, ou se eu estou errado. Se eu estiver errado, tudo bem. Mas não, ó, eu ainda estou certo, né? A ferramenta ainda funciona dessa forma. Então, quando eu seleciono baixar, basicamente ela tira um print da abertura atual, tá? E me fornece com um arquivo PNG, um arquivo de imagem, belezinha? Então, se você quiser baixar o seu mapa mental com todos os tópicos e subtópicos visíveis, você tem que vir aqui ainda manualmente e clicando e expandindo tudo. Aí você vem embaixo e você vai ter um arquivo grandão de imagem, tá bom? Então, basicamente é isso também sobre o mapa mental. Não tem muito segredo, não tem muito setup ainda. É claro que tudo isso está em desenvolvimento. O mercado de AI ele é extremamente, violentamente, brutalmente rápido. Então pode ser que a gente tenha novidades em breve. E agora, né, a cereja do bolo, a parte mais legal, mais interessante, que é a questão do resumo em áudio. A gente tinha aí um tempo atrás o resumo em áudio numa versão muito similar a um podcast disponível para output, para arquivo de saída extremamente em inglês, não tinha outra opção. E agora, muito recentemente, a equipe do Gemini liberou essa feature para a gente, onde nós podemos selecionar idiomas diferentes para a gente ter esse áudio de saída. Então, simplesmente você vem aqui em configurações, você vem aqui em idioma de resposta, e aí você vai selecionar o idioma que você quiser, tá? Então, nós temos aqui agora disponível o português do Brasil, tá? Então, você salva, o sistema entende, né? E eu vou pausar o vídeo aqui, não vou cortar, só um minutinho que é o meu telefone. Belezinha, resolvido. Vídeo raiz, gente. Aqui é raiz. Não vou cortar isso aqui. E vamos voltar aqui então para a explicação que a gente estava fazendo. O que acontece? Depois então que a gente configurou o idioma de resposta para o português do Brasil ou outro idioma que você quiser selecionar, né, para ter aquele diálogo entre os protagonistas do podcast de acordo com o tema que você colocou aqui, tá? Depois que você fez essa configuração de saída para português do Brasil, você pode fazer algumas coisas, tá? Aqui vai entrar agora achismos meus, vida real minha, prática minha, tá? Primeiro ponto, eu notei que se eu quiser que o meu nome saia no meio da conversa, tá? Do áudio, é importante que eu faça que eu renomeie o arquivo, tá? Então aqui nós vamos ver um exemplo na prática, onde eu vou colocar aqui, ó, por Felipe Ferreira. Você pode colocar um traço, você pode colocar uma barra, tá? Então eu gosto de renomear o arquivo, belezinha?
novamente, se eu quiser que o meu nome saia no arquivo de áudio, tá? Felipe, mas caraca, pera aí, então quer dizer que eu consigo gravar um arquivo em português do Brasil, eu consigo colocar o meu nome ou o nome da minha empresa para sair nesse áudio, e o áudio é relativamente bom. Então pera aí, eu posso criar um podcast para mim? Pode. É exatamente isso que eu, inclusive, estou fazendo neste momento. Eu estou testando o meu primeiro podcast feito, na verdade, não é feito, ele é produzido totalmente por inteligência artificial. Quem desenvolve a linha de raciocínio do tema, quem desenvolve as fontes, quem processa a personalização, né, o setup de desenvolvimento do áudio, sou eu, é a minha pessoa. Então o produto intelectual não deixa de ser meu de certa forma, tá? A estratégia não deixa de ser minha, entretanto a voz que você vai escutar lá no Spotify, por exemplo, vai ser 100% desenvolvida até este momento. Nós estamos no dia 15 de maio de 2025, é feito aqui pelo Notebook LM do jeitinho que eu estou te explicando. Beleza? Então, vamos voltar lá. São testes que eu fiz na prática. Primeiro, colocar, né, o meu nome, se eu quero que o meu nome saia no áudio. Tá? Segundo, é interessante que a gente não personalize e pede e solicite a geração do áudio sem deixar um pouquinho de janela de contexto aqui. Pelo menos eu senti na prática que quando eu gerei um pouquinho de histórico de conversa aqui no ambiente do chat, eu tive um output um pouco melhor, tá? Então a gente pode interagir aqui, fazer algumas perguntas, como por exemplo, existem diferenciais notáveis sobre a arquitetura ou funcionamento do modelo 4.1 em função de modelos anteriores da OpenAI. Aí o sistema vai processar aqui a minha query, né, a minha solicitação aqui no chat, ele vai me responder. E eu poderia fazer mais uma pergunta, mais outra pergunta. Eu posso direcionar essa pequena janela de contexto aqui do chat mais para o intuito onde eu quero extrair, para onde eu quero conduzir a produção de áudio do podcast, tá? Então isso aí vai ficar a sua conta, a sua análise, tá bom? Aqui eu vou ficar só por aqui mesmo, só vou fazer essa pergunta, só criar um pouquinho de contexto aqui no chat. Olá, como seu parceiro de pensamento, estou aqui para... Ah, tá, é porque tem um setup aqui, eu não vou abrir, tá? Mas eu expliquei também sobre esse botãozinho aqui de configuração em alguma aula anterior aí a esta. E aqui ele vai me responder, fala sobre a janela de contexto ultralonga universal, um desempenho superior em codificação, que é a grande proposta desse modelo novo, multimodalidade ativada aprimorada, parará, tananã. Aqui fala sobre a questão de precificação, e beleza, a gente tem a resposta aqui completa, tá? Aí o que acontece? Renomeei o arquivo, coloquei algumas perguntas estratégicas para gerar um pouquinho de janela de contexto. Aí eu ajustei também o idioma de saída que eu quero para português do Brasil, ou o idioma que você quiser. Aí eu vim aqui em personalizar. Aí aqui vai depender muito da sua criatividade, do que você quer personalizar literalmente no seu áudio de saída. Você pode falar que você quer somente hosts, somente personagens do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Geralmente por padrão, a gente sempre vai ter uma voz masculina e uma voz feminina conversando no áudio de saída, tá? Eu fiz alguns testes, às vezes dá certo, às vezes dá errado, tá? Então tudo vai ter muito essa questão de praxis, de implementação. Você vai escutar o áudio de saída, você vai ver se ficou bom ou não. Você pode colocar aqui, por exemplo, limitar o áudio de saída limitar o áudio de saída a no máximo 10 minutos. Por exemplo, é uma orientação. Vamos fazer um teste aqui, não vamos mexer, vamos fazer teste. Quero somente vozes femininas neste áudio. Aí quando a gente quer reforçar alguma coisa, tem essa manha aqui, ó, que eu uso e para mim, pelo menos, geralmente dá super bom, tá? Que é o important, ó, com uma exclamação, important em inglês, e aí você dá um ponto final. Não dá o ponto final aqui, fecha o ponto final aqui para o important ficar dentro dessa instrução, tá? Isso aqui é uma coisa, esse important vem lá da parte de desenvolvimento, tá? De CSS, enfim, não vou entrar em detalhes não, você pode dar um Google aí, tá? Mas vamos fazer um teste na prática. Então eu quero que o áudio tenha somente vozes femininas, eu quero limitar o áudio de saída no máximo 10 minutos. Outra coisa também que eu já notei na prática, tá? Quanto mais instruções eu vou colocando aqui na sequência, essa instrução ela deixa de ficar em prioridade em função dessas primeiras orientações, tá? Então existe também
novamente, isso é um achismo meu, isso é de prática minha, existe uma ordem de hierarquia, tá? As primeiras solicitações de personalização, geralmente elas tendem a ser mais respeitadas se comparadas com as últimas orientações. E é claro que você pode colocar aqui, se eu não me engano são até 500 caracteres, tá? Mas eu não sei também, posso estar errado, se não me falha a memória. E aí você pode colocar aqui as orientações que você quiser e eventualmente sim, né? A tendência é que fique cada vez melhor a ferramenta, então pode ser que o sistema obedeça todo esse setup que você colocar aqui na personalização. Beleza? Então você pode limitar o áudio, você pode pedir somente vozes femininas, você eventualmente pode pedir que essas duas vozes femininas, né? Elas, por exemplo, uma seja a favor de um aspecto X do conteúdo, outra seja contra, entende? Para que exista um debate de ideias dentro do podcast. Então, assim, não sei se você percebeu, mas realmente cabe aqui a sua criatividade e cabe o que você quiser colocar e o que você espera como produto, como resultado de saída, tá? Aqui eu já vou ficar por aqui, não é para ser um vídeo longo, eu vou simplesmente colocar essa limitação de áudio, eu quero que sejam só vozes femininas. Aí aqui, seguindo essa linha de raciocínio que eu acabei de te apresentar, eu quero colocar essa informação aqui primeiro, ó. Então, logo no início do podcast, fale que ele é um oferecimento de, aí eu coloco entre parênteses o meu nome, Felipe Ferreira, e peça às pessoas para visitarem o nosso site, Felipe. Aí aqui é outra coisa, tá? Que eu vi na prática que também dá certo, ó. .com.br, que é você dar um espaço, tá? No meu site, literalmente, existe esse C de casa aqui. Então, né, o meu nome é Felipe Carvalho Ferreira, né? Meu nome completo. Então, o meu domínio, o meu site principal é esse. Então, eu percebi na prática que se eu colocar esses caracteres juntos, o sistema às vezes deixa esse C mudo, tá? Então, o sistema solicita, os interlocutores lá de voz da inteligência artificial, solicitam as pessoas para visitarem o felipeferreira.com.br, quando eu tiro esses caracteres de espaço aqui, tá? Então, tem alguns outros detalhes também, mas não vou falar tudo aqui, porque, enfim, é uma coisa que eu venho investindo tempo. Eu estou trabalhando com o notebook LM aí, nem sei, deve ter praticamente um ano ou mais, eu não lembro exatamente quando que ele foi lançado e disponibilizado ao acesso público. Eu, hoje em dia, eu não uso a versão gratuita do notebook LM, como vocês já viram aqui, né? Eu utilizo a versão paga do notebook LM. Então, eu vou deixar por aqui, tá? Só pra gente fazer o teste mesmo, ver se vai rodar. Limitar o áudio a 10 minutos. Antes da gente gerar o áudio, e aí aqui eu já vou clicar para gerar, e eu vou compartilhar uma coisa interessante contigo também, que é o seguinte. Como eu acabei de falar, as ferramentas estão ficando cada vez melhores, tá? Aqui já está gerando a conversa, aqui leva alguns minutinhos. Então vou bater um papo aqui. Logo no início, tá? Quando eu utilizava essa ferramenta, que ainda estava disponível somente no idioma inglês, geralmente os áudios eles saíam ali com 7 minutinhos, 6 minutinhos, 8, 9 minutinhos. Era o máximo, tá? Muito raro a gente solicitar um resumo em áudio do conteúdo aqui do notebook e ele estourar 10 minutos. Aí, beleza. Depois eu comecei a notar que quando eu fazia a solicitação dos áudios, para eu poder, enfim, escutar trabalhando, fazendo outras coisas, eu notei que o tempo médio do episódio começou a ficar cada vez maior. E agora eu notei isso novamente quando agora a gente tem a possibilidade de utilizar a saída para português do Brasil. Então eu notei que o podcast que a gente iniciou logo que liberou esse feature do áudio na saída do português do Brasil, ele começou do mesmo jeito. Então começava com um podcast ali com 6, 7 minutinhos, 6, 7 minutinhos. E agora, por último, até os testes que eu fiz ali no dia 13 e 14, né? Hoje é quinta-feira, foi ali por volta da segunda, terça-feira, eu já percebi que mesmo na versão portuguesa o sistema passou a gerar episódios mais longos, de 20, 23 minutos, tá? Então essa parte é muito interessante, é bacana, demonstra que o sistema está utilizando mais tokens, que o sistema está utilizando mais processamento. Eu notei na prática também que nesse pequeno intervalo de tempo que o idioma português brasileiro está disponível, já melhorou bastante a qualidade do áudio, a naturalidade do áudio, tá? Então você vai notar quando você fizer isso aqui aí no seu computador, enfim, que os participantes do podcast, eles já têm trejeitos, eles já têm falam gírias às vezes, entendeu? Então tudo isso faz com que o conteúdo de áudio fique mais natural, com que realmente a pessoa consiga colocar o episódio para tocar e ele escute, né? O episódio como um todo.
Igual eu tô dando um exemplo aqui, né, na vida prática, de quase tudo que eu executo para eu poder gerar conteúdo do meu próprio podcast nesse momento, eu queria colocar um ponto de observação importante que deixe ele no rodapé, né, se você for fazer isso, pelo menos é a recomendação que eu faço, fale que o conteúdo foi produzido por AI. Né? A gente sempre preza por transparência, eu acho que é válido a pessoa que for estar utilizando, se ela, enfim, minimamente se interessar em ler a descrição do episódio, ela vai ver, né? Enfim, eu acho que não é necessário a gente esconder, né, nada de ninguém nesse sentido. E outra coisa, enquanto o sistema estiver gerando o áudio, né? Esse episódio simulando o podcast, você não precisa ficar aqui não. Você pode sair, fazer alguma outra coisa. Se eu não me engano, assim como o procedimento de Deep Search do Gemini, a hora que o sistema termina, você recebe uma notificação. Então, por exemplo, meu celular não está aqui, né? Ele até tocou, eu tive que sair. Enfim, lembrete de um evento aí que eu vou participar amanhã. Se você tiver sincronizado a sua conta Google no seu smartphone, eu não sei, tá? Eu não vou falar que não, mas enfim, do Deep Search do Gemini eu tenho certeza, porque eu recebo as notificações do meu smartphone. Sempre que o sistema termina de processar a busca, ele gera uma notificaçãozinha no smartphone, você vê lá que tem a estrelinha do Gemini, igual essa daqui, né? Eu tô até com o Gemini aberto aqui, falando que a sua pesquisa profunda, né? O seu Deep Research foi concluído sobre o tema tá. Aí você pode voltar enfim, utilizar o material, exportar para Google Docs, o que você quiser fazer. Tá? Então, reforçando, enquanto o áudio aqui está finalizando, se você achar interessante, enfim, que eu desenvolva vídeos aqui para o canal falando sobre como eu utilizo essas ferramentas, Perplexity, Gemini Deep Research, a própria OpenAI, né, Deep Research, eu acho que agora tem uma versão lightweight rolando no ChatGPT, mesmo na versão gratuita. Se eu não me engano, está utilizando o modelo, acho que é o modelo de reasoning, né? Acho que é o O4 Mini que o Lightweight está utilizando para conseguir disponibilizar de maneira eficiente para as pessoas que mesmo estando no plano gratuito, elas podem utilizar a feature do Deep Research da OpenAI. Enfim, tem o Grok também, que é legalzinho, tá? Para poder gerar essas pesquisas. O Grok é muito bom quando eu quero desenvolver algum tipo de pesquisa ou buscar alguma referência dentro da plataforma X, né, do antigo Twitter. O Grok, nesse aspecto, ele é muito bom. Então, belezinha. Aqui, nós estamos com um áudio de 7.26 segundos, 7 minutos e 26 segundos. Eu solicitei, né, você viu aqui que eu coloquei uma solicitação para limitar o tempo do podcast para até 10 minutos, então ele me deu um áudio de 7.26. Eu acredito fortemente que se eu não tivesse colocado esse teto de 10 minutos, ele provavelmente me daria um áudio aqui de 18 a 22 minutos, tá? Mas enfim, faça os seus testes aí e depois você volta aqui, compartilha, enfim, entre em contato comigo. Meu site tem um botão do WhatsApp lá, fique à vontade. Então vamos reproduzir aqui? Eu não sei se vai dar para você ouvir. Olá. Essa análise é Eu acho que dá para você ouvir porque eventualmente o meu microfone vai fazer a captação do áudio aqui. Eu não sei se vai ficar um áudio de saída muito baixinho, mas enfim. Vamos reproduzir aqui para ver, inclusive, se ele respeitou. Logo no início eu pedi para falar o meu nome, falar que esse episódio de podcast é um oferecimento meu, ou seja, eu estaria patrocinando isso aqui, né? Não deixe de estar, porque eu estou pagando o sistema tecnologia. E para fazer o CTA para o pessoal visitar o meu site. Então vamos ver se funcionou. Olá. Essa análise é um oferecimento de Felipe Ferreira. Visite o nosso site felipecferreira.com.br. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mais recente família de modelos de IA da OpenAI, a GPT.4.1. Temos aqui um material bem completo falando do modelo principal. Bom, e aí é isso. Detalhe, o sistema não respeitou a nossa request de conter vozes somente femininas, tá? Não sei se você lembra, mas eu coloquei aqui, a gente fez um setup de configurações, né? De requisições, de personalização da saída de áudio para que só tivesse vozes femininas e o sistema não fez isso. Belezinha? Bom, né? Enfim, foi um teste, valeu. O sistema não respeitou. Eu posso simplesmente vir aqui, excluir esse áudio e tentar gerar um outro áudio com uma outra estratégia de prompt para eu tentar forçar essas vozes somente femininas e etc, etc. Belezinha? Aqui a gente faz a alteração da velocidade, aqui a gente pode baixar o arquivo, tá?
belezinha. Esse formato WAV, ele é aceito em plataformas de streaming de áudio, tá? Então, super tranquilo. Eu posso fazer uma avaliação do áudio, né? E aqui eu posso compartilhar com uma outra pessoa justamente esse áudio em si, tá? E é isso, não tem muito segredo, né? Foi relativamente fácil da gente fazer. Do Mini, do Nano, enfim. 4,6% de acurácia. Na prática, que isso significa? Caramba. Uma coisa é ter o modelo, outra é acessar. Como é que tá isso? Já tá liberado para todo mundo? O acesso inicial é pela API da OpenAI. Então, enfim, se você reproduzir aqui, você vai ver que tem uma qualidade, tem uma naturalidade, é uma voz, não é muito robótica, não é maçante, não é difícil de consumir o conteúdo, tá? Então, poxa, dá muito certo. Faça os seus testes aí. Então, hoje a gente viu essas 3 novas features: botão descobrir, desenvolvimento de mapa mental e a reprodução do áudio simulando o podcast aí no nosso idioma, no português brasileiro. Enfim, com alguns detalhes aqui, alguns achismos meus em relação à prática que eu tive de configuração para que você obtenha, enfim, melhores resultados. Valeu, valeu, até a próxima.